Você sabe o que são mapas mentais? Você já ouviu dizer ou conhece algo sobre mapa mental? Então eu vou te explicar agora, nesses próximos minutos, o poder dessa ferramenta e o quanto ela pode de verdade transformar muitas coisas no seu dia a dia. Mapas mentais, eles são de verdade uma poderosíssima ferramenta para que você guarde informações de uma maneira muito adequada. Ou seja, organizar essas informações para que você possa, depois ao revê-las, trazer tudo que está guardado na sua mente. A tua mente, ela armazena as informações na memória através de associação. Porém, nós precisamos criar alguns links mentais que traga essas informações de uma maneira mais adequada. Eu estou cansado de ouvir pessoas que estudam, pessoas que absorvem conteúdo, pessoas que leem livros, pessoas que assistem documentários, pessoas que se preparam para grandes testes, concursos, e quando chega na hora de decidir ali, na hora H de fazer alguma coisa, fala, poxa, Emerson, eu não me lembrei, eu não consegui buscar as informações e eu sei que eu estudei sobre aquilo. O mapa mental é uma ferramenta que vai organizar essa matéria que você estudou, esse livro que você leu, esse documentário que você assistiu de uma forma simples, prática e poderosíssima. Como funciona, Emerson? O mapa mental ele vem de uma estrutura criada através de estudos da mente humana, que nós criamos imagens, lembramos de imagens, e para isso acontecer, a minha mente ela tem caminhos neurológicos para isso. Quando eu crio uma imagem, eu tenho determinados movimentos dos meus próprios olhos para isso. Quando eu me lembro de uma imagem, eu tenho outros movimentos. A partir deste estudo, que vem da origem da neurociência, programação neurolinguística, ela foi criada, né? O mapa mental foi criado através desses estudos para quê? Para organizar as informações na minha mente, para que eu consiga resgatá-las assim que eu puder. E de que forma ela faz isso? É uma técnica, é uma estrutura para se organizar. Talvez você já tenha feito resumos na sua vida. Talvez você já tenha criado diagramas para organizar uma informação, uma matéria. Talvez você já tenha listado em tópicos aqueles pontos importantes no seu dia a dia. E o mapa mental nada mais é do que uma consolidação de algumas estratégias de uma maneira visual que vai permitir com que você gere resultados. Aqui, nessa explicação, é para que você tenha um entendimento de como é que funciona. Por quê? Porque a nossa mente, quando ela absorve um conteúdo, ela guarda na sua memória, na minha memória, na memória de todas as pessoas, através de associação. Então, quando eu associo alguma coisa a algo que eu já conheço, que já existe, eu tenho um poder mais forte de resgatar essa informação. E o que o mapa mental faz? Ele se vale dessa forma ou dessa mecânica da mente humana, para quê? Para que ele crie, organize essas ideias, informações, ou seja lá o que for que você estiver estudando, para que você possa buscar no momento que você quiser. Como é essa estrutura, Emerson? De que forma ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira: você inicialmente vai criar uma ideia central sobre aquele conteúdo. Então, vamos supor que você queira armazenar as informações de uma matéria que você está estudando para um concurso. O mapa mental é a ferramenta que você vai utilizar após estudar essa matéria. Vamos supor que você esteja lendo um livro. O mapa mental é a ferramenta que você vai usar após a leitura desse livro. Vamos supor que você vai assistir um filme e a partir desse filme você vai montar um trabalho. O mapa mental você vai usar após assistir este filme. O que eu quero com isso? Mostrar que o mapa mental ela só vai ser uma ferramenta de organizar essa informação, porém de grande poder, de um poder muito forte que vai permitir com que você resgate a qualquer momento, a hora que você precisar, aquele determinado conteúdo. Porque, como eu disse no início desse vídeo, algumas pessoas elas acabam não deixando essas informações registradas de alguma forma. Então elas estudam, elas leem um livro e depois elas se queixam. Poxa, eu sei que eu li isso, mas eu não sei onde está. Eu sei que eu estudei isso, mas eu não me lembro. Então o mapa mental ele vem como se fosse uma salvação para essas dificuldades. E como que ele funciona, né? De que forma ele funciona? Depois que eu leio um livro, depois que eu assisto um vídeo, depois que eu estudo uma matéria para escola, para concurso, seja lá o que for, eu organizo essas informações de maneira diferente.
Como eu disse, talvez você já tenha feito resumos, talvez você já tenha criado alguns tópicos, talvez você já tenha criado diagramas para guardar uma determinada informação. E o mapa mental ele faz o quê? Ele pega isso, organiza da seguinte forma, ele coloca uma ideia central. Então vamos supor que você tenha lido um livro. Qual é a ideia central do livro? É o próprio tema do livro, a própria abordagem, talvez o próprio título do livro. A partir daí, eu começo a criar um desenho mesmo, tá? Um desenho, talvez de maneira irregular, para você entender, que aí ele faz o seguinte, ele puxa uma perninha para um lado, uma perninha para o outro, uma perninha para baixo, uma perninha para o lado esquerdo, uma perninha para cima, tal. E o que são essas perninhas? São ramificações da minha ideia central. E essas ramificações nós chamamos de ideias complementares, ou seja, são as ideias que dão origem, a soma dessas ideias, elas dão origem ao tema central, a ideia central do que eu estou estudando, do que eu estou organizando de informação. E por que funciona assim, Emerson? Qual é o sentido, já que você disse que isso tudo vem da nossa mente humana, como isso gera um resultado? Porque quando eu crio essa forma visual, a minha mente ela armazena as informações na minha memória através da associação. E a associação ela trabalha principalmente em cima do nosso canal de percepção visual. E quando eu organizo isso, eu vou me lembrar. Eu não vou pegar um texto, por exemplo, de uma apostila que eu estou estudando para um concurso e transcrever todo esse texto para um mapa mental. Não. Eu vou pegar palavras-chave que representam um contexto geral para mim. Então, por isso que eu preciso ter estudado antes, ter tido todo o esforço do estudo, que já faz parte do seu dia a dia, que já faz parte das nossas atividades, e aí você pega a palavra-chave, poxa, essa palavra vai me lembrar determinada situação. E aí, a partir dessa ideia central, cada uma dessas perninhas que eu disse para você, cada uma dessas derivações da sua ideia central, você vai colocar palavras-chave que representem o seu conteúdo. Por exemplo, imagina que você vai fazer um mapa mental organizando a sua semana. Então, a ideia central seria a organização da minha semana. Quais são as ideias complementares? Talvez você possa escolher cada um dos dias da semana. E aí você coloca lá, segunda-feira, a outra ideia complementar, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Os dias da sua semana que se inicia. E aí você vai colocar, a partir dessas ideias complementares, itens que se lembre ou que te traga a lembrança daquilo que você tem que fazer naqueles dias. E à medida que você se lembra disso, você vai colocando, por exemplo, na segunda-feira eu tenho que levar o meu carro a fazer uma revisão. Eu também tenho que pagar a conta do meu plano de saúde. Na segunda-feira também eu tenho que passar ao mercado para comprar algumas frutas, verduras e legumes que acabaram na minha casa. Então você coloca lá, ideia central, minha semana, ideia complementar, segunda-feira. Na segunda-feira eu vou puxar 3 perninhas, que seriam pagar o plano de saúde, carro, só escreva a palavrinha carro, e frutas e verduras. A hora que eu olho para essas palavras, automaticamente na minha mente ela vem todo o contexto que está por trás dela. Quando eu olho a palavrinha carro, eu me lembro do quê? Que eu preciso levar o meu carro na revisão. E talvez você se pergunte agora, Emerson, mas e se quando eu olhar a palavrinha carro eu não lembre disso? Acredita, você vai se lembrar. Por quê? Porque à medida que você estava construindo o seu mapa mental, a sua mente já criou uma associação. Nós chamamos isso de links mentais. E aí você vai, quando olhar para este mapa mental, se lembrar de tudo que aqueles itens representam para você. Então, o mapa mental ele é de construção sua, né? Você vai pegar um determinado conteúdo e você vai criar o seu mapa mental. Pode ser que você pegue um conteúdo do mapa mental que eu fiz da minha semana. Algumas coisas não vão fazer sentido para você, porque aquelas palavras elas representam algo importante para o Emerson, para eu me lembrar daquilo que eu preciso fazer. E aí você fique, poxa, mas o que significa isso? Não tem significado para você de verdade. Por isso da importância do quê? De você organizar as suas informações, estudá-las, buscá-las e depois criar o seu mapa mental. Depois de criar o seu mapa mental, o que você vai precisar fazer? Todas as vezes que você precisar se lembrar ou precisar usar de alguma coisa, você vai rever
única e exclusivamente o seu mapa mental. E o mapa mental ele cabe em uma folha de sulfite, uma folha de A4, uma folha de caderno, tá? E não é tópicos, não é lista, como eu disse para você. Ele é uma forma visual de eu enxergar isso. Eu vou deixar aqui até exemplos, né, nos links para vocês entenderem de sites que possuem isso. Por exemplo, existe um site chamado mapasmentais.com.br. Dentro deste site você pode acessar ali alguns exemplos de mapa mental que foi criado por outras pessoas. Mas só para que você entenda as imagens, se você buscar na internet e falar assim, mapa mental de fazer um bolo de chocolate, talvez você encontre um mapa mental que alguém criou isso. O mapa mental é uma ferramenta poderosíssima, muito utilizada e que faz a diferença na vida das pessoas. E para que a gente finalize isso, você talvez esteja se perguntando mais uma vez, tá, mas qual é o ganho que eu tenho? Então o grande benefício do mapa mental é, uma vez você estudar um conteúdo, uma vez você buscar uma determinada informação, à medida que você cria esse seu mapa mental, na hora de você resgatar, você vai precisar única e exclusivamente rever este conteúdo. E a partir do que você vai rever do seu mapa mental, você vai trazer todas as informações que estão ali dentro. E aí a última coisa, né? Emerson, eu vou precisar andar com os meus mapas mentais comigo? Não, porque a partir do momento que você reviu uma ou duas vezes, aquilo já está gravado na sua memória, aqueles links mentais já estão totalmente solidificados, essas sinapses novas, e a partir dali você vai trazer os conteúdos. Isso vai te ajudar em provas, em concursos, em estudo de conteúdos novos, em preparação na sua área profissional, em desenvolvimento de novos projetos, ou seja, todas as áreas e atividades do seu dia a dia. Então o mapa mental é uma ferramenta para que você entenda e eu espero que você tenha compreendido o benefício dela. E para mais informações, talvez eu possa te ajudar, talvez eu possa te guiar em cima desse conteúdo para que você olhe para isso e perceba que na expansão da sua mente, toda e qualquer ferramenta vai fazer a grande diferença para você. Um grande abraço. Valeu!